Que os mortos-vivos da saga Resident Evil não são zumbis, todo mundo já está careca de saber. Mas se tematicamente histórias de zumbis nascem como uma crítica ao consumismo e capitalismo do século passado, qual temática exatamente podemos traçar para a saga Resident Evil? E se eu propor que essa temática seja o controle? Pense um pouco comigo. Resident Evil 1 é sobre experimentos que saíram de controle. Resident Evil 2 e 3 abordam como uma empresa maligna controlava uma cidade inteira por trás dos panos. Resident Evil 4 e 5 fala do controle quase religioso sobre os ganados. E Resident Evil 6 é aquela baboseira fora de controle que a gente conhece. Mas no fim, se parar pra pensar, tudo se encaixa na temática de controle. No fim, toda a temática narrativa de Resident Evil passa pelo controle. Mas nesse vídeo vamos ver como essa temática também influencia na mecânica desses jogos. Para começar, eu sou um fã de Resident Evil. Eu sou do tipo que poderia fazer um vídeo de 50 minutos defendendo Resident Evil 5, que na verdade é realmente um grande jogo. Só que hoje eu vou defender de outra forma. Porque a pergunta hoje não é se Resident Evil virou um jogo de ação ou se Resident Evil deixou o terror para trás. A pergunta hoje é: o jogo te deixa realmente jogar ou ele te coloca num carrinho e fala, vai? Em primeiro lugar, eu quero definir o que eu chamo do jogo confiar em você. Para mim, essa confiança pode ser medida por 3 critérios. Primeiro, o jogo precisa permitir que você se perca um pouco, ou seja, nada de dicas exageradas, setas ou chão pintado de amarelo. O jogo precisa entender que você vai se perder, mas uma hora você vai encontrar seu caminho. Segundo, o jogo precisa deixar que você erre e lide com as consequências dos seus erros. Sabe quando você descarrega toda a sua munição num zumbi idiota que não vai lhe levar a lugar nenhum? Agora você vai ter que lidar com as consequências, e pelas próximas meia hora, tudo que você terá nas mãos será uma faquinha que possivelmente não dará conta do recado. E em terceiro lugar, o jogo precisa permitir que você interprete sinais, sem que ele te dê dicas o tempo todo. É aquela típica frase do tiozão que jogava o Resident na década de 90. Antigamente os puzzles eram mais difíceis. Não era aquele mais difícil de verdade, na verdade eram bem fáceis, só que os puzzles confiavam que você tinha um mínimo de interpretação para poder seguir no jogo. Para analisarmos mais a fundo, vamos começar com o que eu chamo de a era clássica. Nos primeiros Resident Evil, o jogo te tratava como um adulto funcional. Não que fosse um adulto especialmente inteligente, mas o jogo assumia que você seria capaz de conseguir achar um caminho dentro de uma casa. A câmera fixa não era só charme do jogo, era algo funcional. Era o jogo lhe dizendo: olha, eu não vou lhe mostrar tudo de uma vez, você vai ter que andar devagar e vai ter que respeitar o espaço aqui dentro. Mas se por um lado isso pode ser uma dificuldade no início do jogo, do meio para o final isso acaba se tornando uma enorme vantagem para o jogador, porque os caminhos acabam se tornando facilmente reconhecíveis. Uma vez que você identifica o padrão do mapa, andar por aquilo acaba se tornando um passeio no parque. Isso criava um medo sem o jogo precisar apelar para sustos baratos, porque o inimigo aqui não eram os mortos-vivos, era a sua falta de plano. Era o fato de você ainda não ter memorizado o mapa e o fato de você não estar tomando cuidado para transitar por dentro dele. Ao contrário do que alguns falam, os primeiros Resident Evil não eram jogos particularmente difíceis, mas os jogos exigiam que você tomasse controle da situação. Escolhas erradas, recursos mal gastos, isso tudo poderia culminar em você perder todo o seu progresso, porque simplesmente você tornou sua experiência muito mais difícil de forma desnecessária. Seja porque agora falta munição para limpar um corredor importante, ou porque você simplesmente não tem mais a maldita tinta para salvar o jogo quando precisa. De qualquer forma, a dificuldade real do jogo era definida pela sua competência ou a falta dela em gerir seus próprios recursos. Outro ponto é, você não seguia um minimapa, muito menos uma bússola em cima de sua cabeça. Você era responsável por construir seu próprio mapa em sua mente. E no momento que você está no final do corredor e tem que olhar para o lado e lembrar se aquela porta ali leva para um recurso escondido ou se é simplesmente um monte de cachorro esperando para lhe trucidar vivo, é nesse exato momento que se constrói o terror. Outra coisa que eu quero lembrar era como os puzzles eram pensados naquela época. O jogo confiava que você ia investigar, ia tentar interagir com objetos, errar, voltar. O jogo esperava que você fosse ativo tentando sair daquela mansão. Hoje, muitas vezes, o puzzle se resume a achar uma chave que brilha em amarelo. Então, obrigado, game design moderno. Você assumiu que eu virei um labrador, qualquer merda do tipo. Mas o mais importante é, os jogos antigos aceitavam que você, cedo ou tarde, ia vacilar. Você gastou muita munição? Parabéns, agora o medo é seu. Você não prestou atenção como aquele certo mecanismo funciona? Ótimo, roda aí nessa mansão mais um pouco e perde mais tempo até você voltar aqui e aprender como joga. Era assim que o jogo confiava que você ia tomar decisões. Era assim que você e o criador se uniam para criar uma experiência. O jogo não precisava te explicar tudo.
Ele te dava as peças do quebra-cabeça e falava: monta aí, campeão. E isso que te colocava num estado constante de alerta. Não é o medo simplesmente porque algum bicho vai voar em você. É o medo dos seus próprios erros. Mas agora temos que avançar um pouco e falar de... Resident Evil. Eu não acho que eles erraram por serem jogos de ação. Eles erraram porque não confiaram no jogador em nenhum momento. É barra, é minimapa, é prompt, é botão piscando. Parece que o jogo tá ansioso para que você toque nele o tempo todo. Resident Evil 6 é tipo um pai tentando te ensinar a dirigir enquanto narra o trânsito em sua volta. Freia, dá seta, agora medo, agora emoção, agora mais rápido. Já em Resident Evil 5 é o parceiro tentando te proteger o tempo todo. Parece que o jogo não aceita o fato que você pode falhar. E o pior, o jogo ainda falha em tentar te proteger. Mas agora pensa um pouco. Se eu não posso falhar, o que é que me resta do terror? É isso, resta script. O jogo te lança numa coreografia onde você é um mero espectador. E se já não bastasse o jogo não permitir que você falhasse, ele ainda põe um checkpoint a cada esquina. Mas veja, checkpoints fazem sentido para jogos de ação. O problema é que em jogos de terror eles passam uma mensagem errada. A mensagem que eles passam é que não existe perigo, porque você pode retornar a qualquer momento. Um jogo de terror precisa de espaço para o erro. É esse erro que nos tira da nossa zona de conforto e nos coloca em um estado de alerta constante. Só que Resident Evil começou a eliminar esse espaço. Então, não é que Resident Evil 5 e 6 sejam jogos ruins. Quer dizer, o 6 é um pouco, mas é que eles são Resident Evil tentando virar filmes de ação. E filmes assim odeiam silêncio, eles odeiam erro, ou qualquer coisa que se pareça com o que falamos nos primeiros 5 minutos desse vídeo. Mas aí então, quando a gente achava que a saga Resident Evil já não ia ter mais volta, a Capcom aparece dizendo: olhem, o terror voltou, se importem comigo de novo. E com se importem comigo de novo, o que eu estou falando é o lançamento de... Então sim, o terror voltou, mas é uma pena que não podemos falar o mesmo da confiança. Muito dos sustos e da tensão agora é fruto de uma boa direção, não da sua descoberta. O jogo te coloca numa marca, acende a luz, entra o monstro, fecha a porta. Isso funciona, é cinematográfico, mas... hoje o sistema funciona mais como um tipo de trem do terror. Você grita, se assusta, mas nunca sai de dentro dos trilhos. Tipo, o Mr. X é incrível, mas ele também é um sistema com regras. E a sensação de que ele pode estar em qualquer lugar no mapa, muitas vezes é apenas ilusão. Você não está lidando com caos de verdade. Você está lidando com um caos pré-aprovado pela Capcom. Tem um tipo de medo que nasce do que você faz dentro do jogo. Ele nasce quando você erra, improvisa e sobrevive. E tem um medo que nasce do que o jogo faz com você. É ele quem te conduz até a sua reação. E veja bem, eu não sou aqui nenhum tipo de crítico a essa segunda abordagem. As duas podem ser válidas, só que uma confia em você e a outra não. Simples assim. E agora a Capcom decidiu confiar no seu roteirista e não nos seus jogadores. Quando você não confia no seu jogador, você perde coisas que fogem ao roteiro. Ambiguidade, silêncio, espaço interpretativo, aquela sensação horrível de eu não sei se eu tô indo pro lugar certo, mas eu vou lá. Resident Evil atualmente se tornou um parque de diversões do medo. Ele é seguro, é eficiente e receptível, mas raramente ele vai ser imprevisível. E isso aconteceu logo com Resident Evil, que sempre foi famoso pelo seu fator replay. Mas o que antes se parecia com memorizar um grande quebra-cabeças, hoje se parece mais com assistir o mesmo filme do Jason pela 10ª vez. O que eu quero dizer é, por mais que eu goste de um rolê no parque, não é exatamente a vibe que eu espero em um jogo de Resident Evil. Então, só para finalizar, já que o vídeo se tornou repetitivo muito rápido, a pergunta que eu quero fazer não é se Resident Evil ficou melhor ou pior. A pergunta é, você prefere um jogo que te guie ou um jogo que te deixe jogar? Você se importa com um jogo que realmente não confia mais em você? Se você discorda, ótimo, comenta aí qual Resident Evil confia mais no jogador e qual confia menos. E se você concorda com o que eu falei, comenta aí também, ou então só deixa um like para não passar essa humilhação sozinho. No mais, tenha um bom dia, uma boa tarde ou boa noite, se inscrevam no canal e nos vemos na próxima.